Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa tarde, tudo bem? Esse é o programa O Conhecimento Transforma, é uma transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Hoje o tema da nossa reflexão é conduta básica. Mas antes, para a gente serenar os pensamentos, sair da correria do dia a dia, eu trouxe um texto. É uma mensagem de Bezerra de Menezes, que tem como título Diante de Tudo. E o Dr. Bezerra, nessa mensagem, nos diz o seguinte: diante de tudo, estabelece Jesus para nós todos uma conduta básica, de que todas as providências exatas se derivam para a solução dos problemas no caminho da vida. Para a sombra, a caridade da luz. Para a ignorância, a caridade do ensino. Para a penúria, a caridade do socorro. Para a doença, a caridade do remédio. Para a injúria, a caridade do silêncio. Para a tristeza, a caridade do consolo. Para o azedume, a caridade do sorriso. Para a cólera, a caridade da brandura. Para a ofensa, a caridade da tolerância. Para o insulto, a caridade da prece. Para o desequilíbrio, a caridade do reajuste. Para a ingratidão, a caridade do esquecimento. Diante de cada criatura, exerçamos a caridade do serviço e da bênção. Todos somos viajores na direção da vida maior. Doemos amor a Deus na pessoa do próximo. E Deus, através do próximo, dar-nos-á amor. Então, o tema de hoje, conduta básica, foi extraído justamente desta mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, quando ele nos fala que, diante de tudo, Jesus estabeleceu para todos nós uma conduta básica. Quando ele diz diante de tudo, é diante de qualquer circunstância, é diante de qualquer pessoa, é diante de tudo. Estabelece Jesus para todos nós uma conduta básica. Nós vamos pensar um pouquinho o que é conduta, né? Conceitualmente, é um modo como um indivíduo ou um grupo se comporta em sociedade. Então, conduta tem a ver com o modo de agir, tem a ver com o modo
de se portar, tem a ver com o modo de viver. Então, tem a ver com comportamento. E o comportamento humano tem tudo a ver com convivência. É uma conduta básica, porque é o que deveríamos, é como deveríamos agir e viver no mundo onde estamos inseridos. Sendo Jesus quem estabelece essa conduta básica, sendo Jesus nosso modelo e nosso guia, a gente está falando de uma conduta cristã. E vale a pena sempre lembrar que a doutrina dos espíritos, ela é cristã, porque ela se baseia nos fundamentos e nos ensinamentos de Jesus. Kardec nos fala, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espiritismo ele não ensina nada em contrário ao que Cristo nos ensinou. Então, na realidade, a doutrina espírita, ela vem trazendo os ensinamentos de Jesus, desenvolvendo, complementando e facilitando o nosso entendimento, porque vai explicando de uma outra forma, em termos mais claros, aquilo que foi dito sob forma alegórica. Então, a doutrina espírita é uma doutrina cristã. Como a gente está falando de doutrina cristã, a doutrina básica estabelecida por Jesus, o que é que caracteriza um bom cristão? O que caracteriza um bom cristão, vale lembrar, que é o mesmo que caracteriza um bom espírita. Kardec, também no Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam que um e outro, bom cristão e bom espírita, são a mesma coisa. E eu trouxe aqui uma citação do Dalai Lama, quando ele falou que, mesmo com filosofias diferentes, as religiões, elas defendem valores semelhantes. Valores semelhantes para a conduta ética e trazem a mesma mensagem de amor, compaixão e perdão. Embora, ou seja, mesmo que são diversas as linhas de fé, então, são diversas filosofias, mas ainda assim defendem valores muito parecidos quando a gente fala de conduta, quando a gente fala de ética. E tem, em sua essência, a mesma mensagem, que é de amor, de compaixão e de perdão. Então, o que caracteriza um bom cristão também caracteriza um bom espírita. O que faz alguém, uma pessoa, ser um bom cristão? Um bom cristão é uma pessoa de bem. É uma pessoa que procura praticar o bem. E é interessante que Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz um texto onde ele fala sobre o homem de bem. O homem enquanto humanidade. Então, homens e mulheres, pessoas de bem. E logo no início ele vai nos dizendo que o verdadeiro ser humano de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Então, ele está dizendo que uma pessoa de bem, um bom cristão, pratica a lei de justiça, de amor e de caridade no seu mais alto grau. E isso sobe a régua um pouquinho, porque em seu mais alto grau é ser
por exemplo, em termos de benevolência, ser benevolente por inteiro, né? Ser benevolente com uns e com outros não. Então, a régua sobe um pouquinho. Então, esse ser, que é um ser de bem e que pratica virtude em seu mais alto nível, em seu mais alto grau, é um ser virtuoso. E o ser humano possui muitas virtudes. A gente pode citar aqui benevolência, tolerância, respeito, honestidade, disciplina, humildade, entre outras. Então, muitas as virtudes humanas. Então, a gente precisa se desenvolver em todos esses campos. A gente precisa progredir moralmente em todas essas virtudes. Pensando nisso, Kardec questionou os espíritos se existe alguma virtude, entre tantas, se existe alguma que seja a mais meritória de todas elas. Isso é a questão 893 de O Livro dos Espíritos. E aí eu trouxe um trecho da resposta dos espíritos e eles disseram o seguinte, que todas as virtudes têm o seu mérito porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Porque cada vez que a gente agrega uma virtude, ou cada vez que dentro daquela virtude a gente consegue crescer e aprender um pouco mais, a gente está progredindo moralmente, está no caminho do progresso do bem, está no caminho para ser um bom cristão. E aí eles ainda falam, os espíritos, a virtude sempre que a resistência voluntária ao arrastamento das nossas más tendências, das nossas más inclinações. O que isso significa? Nós ainda cometemos muitos erros, nos equivocamos ainda muito, nós ainda temos muitas más tendências, más inclinações, mas cada vez que nós decidimos resistir voluntariamente a essa tentação, nós estamos sendo virtuosos. Porque, em vez de se deixar vencer por aquela tentação, por aquela má inclinação, a gente resiste a ela. Então, quando isso acontece, nós estamos sendo virtuosos. E aí tem uma coisa interessante, Kardec sempre foi muito atento às questões humanas para poder melhor indagar os espíritos, quando ele estava trabalhando no Livro dos Espíritos. O trabalho dele de um modo geral, né? Então, ele pergunta, isso está lá na questão 645 de O Livro dos Espíritos, ele perguntou se o mal não torna o arrastamento para ele quase irresistível. Se o mal não se torna um arrastamento quase irresistível. E aí, os espíritos nos respondem que arrastamento sim, irresistível não. O que isso significa? Nós somos influenciados o tempo todo. Paulo já falava da nuvem de testemunhas que nos cerca. Nós somos influenciados por quem convivemos, pelo ambiente em que nós estamos, mas somos influenciados. Nem a nuvem de testemunhas, nem as pessoas que conhecemos determinam a nossa escolha. Então, existe a influência, mas não a determinação. Então, olha só, se a gente pensar que resistir ao arrastamento, resistir à tentação, é uma virtude, então a gente está, quando resiste, edificando em nós mesmos, estamos construindo e edificando virtudes.
quando estamos fazendo essa construção, a gente está se transformando num ser humano melhor, num ser humano de bem. Logo, estamos nos tornando bons cristãos. Tem uma frase bastante conhecida de Kardec, quando ele diz que reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Se a gente ficar só nessa parte da frase, a gente pode acabar pensando equivocadamente que para ser um bom cristão, para ser um bom espírita, um verdadeiro cristão, um verdadeiro espírita, a gente precisa já estar transformados moralmente. Lembram? A régua é alta, praticar todas as virtudes em seu mais alto grau. Então, nesse primeiro trecho da frase, nesse primeiro trecho, ele diz isso. Mas tem a segunda parte, e eu gosto muito dessa segunda parte, e ele diz assim, então eu vou repetir para fazer sentido, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências. Significa dizer que, lembram que os espíritos falavam, cada vez que a gente não se deixa arrastar por uma tentação, por uma má tendência nossa, a gente está sendo virtuoso. Então, quando nos esforçamos para não deixar que as nossas más inclinações nos dominem, estamos, sim, sendo virtuosos. Porque, às vezes, há de se pensar, ou até quem não conhece bem a doutrina dos espíritos, pode pensar que precisa já ser moralmente evoluído, quando, na realidade, estamos todos a caminho. Quando eu estou aqui falando com vocês sobre este ou qualquer outro tema, o que eu estou fazendo é compartilhar as minhas reflexões, compartilhar aquilo que eu estudo, porque eu ainda estou aprendendo. Então, eu não posso ensinar o que eu ainda estou aprendendo, mas faço de coração esse compartilhamento das minhas reflexões, daquilo que eu estudo. Então, estamos todos no mesmo barco, no sentido de que estamos todos buscando nos tornarmos melhores. Então, não é o fato de ser espírita que já demonstra que somos evoluídos moralmente. Estamos apenas no caminho, apenas buscando essa modificação, essa transformação interior. E para demonstrar isso, eu trouxe uma história sobre Bezerra de Menezes, que foi contada pelo irmão X num livro chamado Momentos de Ouro. E a história diz mais ou menos o seguinte, era uma reunião mediúnica, então Bezerra de Menezes estava falando e ele distribuía consolações. Isso é muito maravilhoso, que em geral a gente distribui nós, né? Porque Bezerra de Menezes está num outro patamar. A gente distribui críticas, reclamações, né? Então, isso é muito incrível a gente olhar que distribuía consolações. E ele estava falando para quem estava ali presente, quando ele foi interrompido de uma maneira muito brusca, e aí falaram assim com ele, Bezerra, eu não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. E máscara dá a impressão, essa máscara aqui no texto dá a impressão de falsidade, né? Como se a pessoa estivesse dizendo, não concordo com essa falsidade, com essa hipocrisia no ambiente espírita. E aí, na fala dele, dessa pessoa, tem uma coisa muito interessante. Ele começa a falar do ponto de vista dele, ele começa a falar sobre ele, para Bezerra de Menezes. Então, ele diz mais ou menos assim, falo por mim mesmo, por acaso eu sou espírita cristão? Ele faz essa pergunta, que é uma pergunta um tanto reflexiva, não é mesmo?
E aí ele continua: vejo-me fustigado pelo egoísmo, pela intolerância, avareza e ciúme. Frequentemente, caio na maledicência e na cobiça. Chafurdo-me nos erros da vaidade e do orgulho. A ambição mora comigo, agride os meus semelhantes, e ele vai falando uma série de coisas com relação a ele mesmo. E aí, quando ele termina essa lista, que é um tanto longa, ele diz assim: com tantos defeitos, eu posso declarar-me espírita? E aí, a parte seguinte da história, eu trouxe o texto para falar para vocês. O venerável orientador espiritual respondeu sereno: eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Aí a pessoa revida: mas como assim? Continua Bezerra. Perfeitamente, concluiu Bezerra, sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que, antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas, de todas essas qualidades negativas, né? E agora, continua Bezerra, que sou cristão e espírita, faço força para fugir de todas elas. E sorrindo conclui: como vê, há muita diferença. A diferença é que Bezerra de Menezes alcançou o estágio evolutivo que ele se encontra, porque ele foi aprendendo a dominar suas más inclinações, aprendendo a dominar as suas más tendências. Com isso, ele foi aprendendo a ser um bom cristão, porque tinha a conduta, tinha não, ele tem a conduta básica, que, como ele mesmo disse, foi estabelecida por Jesus. Então, todos nós, em maior ou menor grau, ainda precisamos vencer as nossas más inclinações, as nossas falhas, os nossos equívocos que ainda nos acompanham, que ainda nos habitam. E para vencer, para superar, para dominar essas más inclinações, não existe outro caminho senão pelo esforço. Esforço, determinação. E isso fala muito da vontade que precisamos ter para nos transformarmos. Porque vai exigir de nós esforço, porque vai dar trabalho modificar um padrão de pensamento, um padrão de comportamento de A para B. Vai dar trabalho vencer as nossas más inclinações, porque muitas vezes, como essa lista mesmo que essa pessoa que estava conversando com Bezerra falou, a gente ainda falha em muitas coisas. A gente julga com facilidade, é muito fácil a gente falar mal do outro, é muito fácil a gente observar o erro do outro. E a psicologia nos diz claramente que aquilo que não gostamos no outro, muito provavelmente temos em nós mesmos, porque aí a gente identifica, porque há daquilo que nos incomoda, há em nós. Mas é muito mais fácil olharmos para fora. E para fazer essa transformação, a gente vai usar mão da vontade, vontade e determinação. É interessante que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele fala que a vontade é o leme de
todos os tipos de força. Então, é pela vontade que vamos superar as nossas mazelas, as nossas más inclinações, vontade e determinação. Porque isso vai levar um tempo. É possível, mas vai exigir de nós esforço, vontade, perseverança. E isso é importante, a gente entender que podemos nos transformar quando quisermos. Não que seja num passe de mágica, porque, como foi dito, vai dar trabalho e vai levar um tempo, cada um no seu tempo. Mas é possível. Pelo esforço, é possível. Kardec também pensou a respeito dessa questão do esforço, e na questão 909 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta: o homem pode vencer suas más tendências pelos seus próprios esforços? A resposta é sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Falta vontade porque nós ainda nos afinizamos com muitas das nossas paixões, com muitas das nossas más tendências, dos nossos vícios. Falta vontade porque ainda não entendemos que a vida está para além da vida material. Então, a gente se compraz no material, no ter. E, às vezes, ter a qualquer custo. E a qualquer custo é sempre muito caro. Kardec, ele foi muito cuidadoso nessas suas indagações e ele também perguntou se existe alguma paixão, algum vício nosso, alguma mazela que seja irresistível, ou seja, que a vontade não consiga superar. Isso está lá na questão 911 de O Livro dos Espíritos. E, na realidade, o que eles falaram? Eles disseram, os espíritos disseram, que muitos que dizem que querem se melhorar, eles falam isso da boca para fora. Falam sem querer de fato, porque ainda se comprazem nessas paixões. E isso acaba sendo uma consequência da própria inferioridade. Porque na medida em que a gente progride moralmente, a gente vai aprendendo a gostar daquilo que nos faz bem, daquilo que nos torna seres melhores do que somos. E aí eu recortei um trecho da resposta onde os espíritos disseram o seguinte: aquele que procura reprimir as próprias más tendências, compreende a sua natureza espiritual, e vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Como reencarnacionistas, acreditamos na vida além da vida. Então, o espírito não está só nesta vida. Ele estava antes, em outro momento, em outra época, e vai continuar quando este corpo perecer, quando esse corpo deixar de existir. E esquecidos dessa continuidade, a gente acaba se distraindo e pensando só nas conquistas materiais. E deixamos de amealhar, deixamos de procurar, deixamos de guardar os tesouros da alma, aquilo que vamos levar conosco, aquilo que o espírito leva consigo. E sendo seres que estão mais envolvidos com o mundo corpóreo, dificilmente
seremos bons cristãos. Porque estamos mais preocupados com o que conquistamos materialmente. E isso acaba trazendo à tona o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Então, não olhamos para o lado, acabamos que não buscamos contribuir para uma sociedade melhor, sendo uma pessoa melhor. Com isso, também a gente não ajuda as pessoas à nossa volta, dentro da medida daquilo que nos for possível. E minha mãe já dizia, não há rico que não possa receber e não há pobre que não possa dar. Então, todos nós podemos, de alguma forma, contribuir. Então, olha só, resistindo às más inclinações, a gente está fazendo uma escolha, é uma decisão, que vai exigir de nós o esforço para manter esta decisão. Vai exigir de nós determinação e perseverança, porque as coisas não acontecem de uma hora para outra. Elas não vão acontecer num apertar de um botão. Como, por exemplo, a gente liga uma televisão, a gente liga o celular, a gente liga o computador. Isso vai exigir de nós um tempo, que é um tempo de aprendizado. Esse tempo de aprendizado é o nosso tempo de transformação em seres melhores, em seres verdadeiramente cristãos. Então, não vai ser no estalar de dedos. E Emmanuel, no livro Instrumentos do Tempo, eu trouxe um trecho de uma frase onde ele fala disso. Ninguém te pede milagres de santidade num dia. Então, não é que vai se modificar de um dia para o outro. Porque, primeiro, para que essa modificação aconteça, é preciso que aprendamos a olhar para quem nós somos, entender o que precisa ser modificado e começar a trabalhar nisso. Então, leva um tempo, vai dar trabalho, vai exigir de nós esforço diário, porque é um empreendimento para ser feito todos os dias, mas é possível. Então, continuando aqui, é o trecho da fala de Emmanuel. Ninguém te pede milagres de santidade num dia. A árvore vigorosa, ela não cresceu de improviso. Levou um tempo para a semente germinar, romper com aquela casca da semente. Levou um tempo para se desenvolver, para criar raízes, para ter tamanho, dar flores e frutos. Leva um tempo. Continua Emmanuel, a cidade em que renascestes não se levantou de repente. Tudo se desenvolve, completa ele, minuto a minuto. Precisamos lembrar que construir leva sempre mais tempo do que destruir. Então, precisamos, além de ter vontade, decidir, ter vontade, determinação, perseverança, precisamos também ter paciência conosco. Mas, acima de tudo, não desistir. Porque construir leva muito mais tempo do que destruir. Usando aqui o exemplo que ele fala da cidade que não se levantou de repente, uma construção de qualquer prédio leva um tempo, mas vai implodir um prédio. Minutos, ele está no chão. Mas a gente está falando de construção. A gente está falando de edificação. A gente está falando de tornar-se, de transformar-se num ser melhor. Então, olha só, lembra? Resistir ao arrastamento, às tentações, praticar virtudes, porque quando a gente pratica virtude, e resistir é uma virtude, quando a gente está praticando isso, a gente está edificando, construindo,
virtude em nós mesmos, porque a gente está se transformando em um ser humano de bem. A gente está se transformando num bom cristão. É uma linha evolutiva de transformação pessoal. É pessoal. Porque é individual e também intransferível. Cada ser é responsável pela própria transformação. Cada ser responde pela sua própria transformação, pelo seu próprio aprimoramento. E São Francisco de Assis, ele nos deu uma dica maravilhosa. É um trechinho de uma regra que ele escreveu, uma regra sobre pregação, que ele escreveu para os franciscanos, onde ele termina a frase assim: pregai por vossas obras. Ou, em outras palavras, evangelizar sempre, às vezes com palavras. O que isso significa? Pregai por vossas obras, com as suas atitudes, com o seu comportamento, a sua conduta, com as suas palavras. Pregar com as suas ações. E, às vezes, usar a palavra para pregar. Então, também estava falando de conduta cristã, porque é o agir, é o ser conforme a conduta básica estabelecida por Jesus. Muitas vezes sabemos de cor versículos, trechos de livros ou alguma coisa assim. Mas nós estamos usando isso para aplicar em nossas vidas? Ou só estamos aplicando na vida alheia? O nome do programa O Conhecimento Transforma é para lembrar que só é útil o conhecimento que transforma. Porque se esse conhecimento, se essa informação não está nos tornando melhores, ela não está servindo de grande utilidade, está sendo apenas uma coleção de informação. Então, a gente precisa trazer essa informação, esse conhecimento, transformá-lo em útil, trazendo ele para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso comportamento, nossa conduta, para as nossas palavras. E nós somos carentes de humildade, não é verdade? Porque a gente gosta muito, a gente faz frequentemente o quê? Apontar os deslizes alheios, as falhas alheias. E, às vezes, quando a gente estuda alguma coisa, estuda um pouquinho, a gente acaba achando que já sabe muito e que o outro ainda não sabe, que nós já entendemos tudo. Então, isso é uma carência de humildade, porque enquanto a gente fica observando e apontando os deslizes alheios, a gente está perdendo a grande oportunidade de buscar se conhecer, praticar o autoconhecimento, para entender o que em nós precisa ser modificado, para entender o que em nós precisa ser transformados. Então, a gente esquece que para ser um bom cristão, a gente precisa se transformar intimamente, se transformar moralmente. Lembrando que cada ser e cada um é o único responsável pela própria transformação. Só é útil o conhecimento que transforma.
Então, se a gente estuda, se a gente lê, se a gente procura entender os ensinamentos de Jesus, mas não estamos trazendo esse ensinamento para a prática, para serem vivenciados, a gente não está desenvolvendo conhecimento. Está só acumulando informação. Então, o evangelizar sempre, às vezes com palavras, que é o mesmo que pregai pelas vossas obras, é para ser feito diariamente. Na família, no trabalho, nos templos, na rua, com as pessoas que nos rodeiam, nas escolas, e também em relação a nós mesmos. Pregai por vossas obras. Procurar agir em conformidade com a conduta básica estabelecida por Jesus. Então, isso significa ir além da aparência, e além de mostrar de que pode falar sobre um assunto da espiritualidade, que pode falar sobre alguma parábola de Jesus, e além disso. E quem nos fala sobre isso é André Luiz, no livro Conduta Espírita, quando ele diz assim, ele está falando da conduta perante a sociedade, né, como um todo. Então, eu trouxe só um recorte. Ele diz assim, desistir de somente aparentar propósitos de evangelização, mas reformar-se efetivamente no campo moral. Então, mais do que mostrar que sabe uma parábola, sabe de qual um versículo, sabe falar do ensinamento de Jesus, é efetuar em si a reforma íntima. Transformar-se verdadeiramente. Porque quando isso acontece, a ação, o comportamento, a conduta, de um modo geral, desse ser que está buscando, de fato, essa transformação, ela reflete esses ensinamentos e vai num progredir. Mas, em vez de a gente estar mais preocupados em olhar para dentro de nós, descobrir quem de fato somos e aonde precisamos melhorar, a gente está com esse olhar voltado para fora, buscando apontar o equívoco ou os equívocos cometidos por outros. Então, a gente está perdendo a oportunidade de olhar para dentro e trabalhar, usar esse tempo, que é um recurso precioso. O tempo a gente não economiza, o tempo a gente não bota na poupança, o tempo a gente não guarda. Quando ele passa, passa. E a oportunidade que perdemos é uma lição que adiamos, porque uma hora a gente vai precisar enfrentar novamente aquela situação para aprender. Então, é muito fácil a gente colocar o olhar para fora. É mais confortável, porque olhar para dentro e descobrir as próprias sombras, como chamou Jung, vai doer. E a gente não quer esse confronto. Então, a gente olha para fora. Eu trouxe um recorte também de André Luiz, mas em outro livro, chamado Agenda Cristã, onde ele diz o seguinte, é sempre fácil identificar e observar o mal e identificá-lo. Então, quando ele fala em observar o mal, ele está falando de alguém que está observando o mal fora de si. Né? É o observador e o observado. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós outros
é a descoberta e o cultivo do bem. Então, em vez de perdermos tempo apontando as falhas alheias, deveríamos estar usando esse tempo, recurso precioso, como eu disse, para cultivarmos em nós o bem, para falar dos ensinamentos do Cristo através dos nossos atos, através de como nos comportamos, através de como nos conduzimos com relação às pessoas que nos cercam, aos ambientes que habitamos. E a gente perde essa oportunidade para apontar as falhas alheias. E é importante a gente aprender a olhar para dentro, ainda que doa. E, infelizmente, se a gente olhar com sinceridade, vai doer, porque a gente vai acabar encontrando coisas que não acreditávamos ter ou ser, e que estão em nós ainda. As ditas sombras, como disse Jung. Então, quando o André Luiz falou em que o que Cristo quer de nós é que a gente cultive o bem, é para a gente cultivar o bem onde estivermos. Esta é a conduta cristã, a conduta básica estabelecida por Jesus, como disse Bezerra de Menezes na mensagem lida lá no início. Então, a gente está falando da construção de um ser renovado. É um decidir mudar. É um por vontade ativa, persistência e paciência para trabalhar nessa transformação. Porque como já temos pensamentos e comportamentos que criaram raízes, vai levar um tempo para a gente construir novo comportamento, novo padrão de pensamento. A gente vai ter que anular aquilo, e isso vai ser aos poucos. Essa anulação vai acontecendo na medida em que a gente vai construindo, na medida em que a gente vai plantando uma semente melhor em nós mesmos, e a gente vai se renovando. Então, a virtude, a conquista da virtude, ela é possível. Mas isso não vai acontecer no estalar de dedos. Ela não se instala em nós da noite para o dia. Ela é um processo que vai levar um tempo que a gente não tem como mensurar, que a gente não tem como dizer quanto tempo vai ser. Isso vai depender do esforço de cada um, da vontade de cada um, da persistência de cada um. Então, a conduta cristã, a conduta básica, tem a ver com cultivarmos o bem aonde estivermos, em todas as áreas da nossa vida. Tem lá no Livro dos Espíritos a pergunta que Kardec fez sobre se basta. Porque a gente está falando de cultivar o bem, certo? Então, lá na questão 642, Kardec perguntou se basta não fazer o mal. Em linhas gerais, foi o que ele perguntou. Basta não fazer o mal? E aí a resposta que eu trouxe aqui para vocês, não. Então, não basta apenas não fazer o mal. E aí dizem os espíritos, é preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Então, vejam bem, não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem no limite das nossas forças. Isso significa dizer fazer todo o bem que nos é
possível todo o bem que estiver ao nosso alcance. Porque todos nós temos um raio de ação. Todos nós temos um limite, um ponto limitador. Mas dentro daquilo que nos for possível, nós devemos fazer todo o bem que nos for possível. Então, para além de não fazer o mal, é necessário praticar todo o bem que estiver ao nosso alcance. Isso é uma conduta cristã. É o ser humano se transformando para melhor, se tornando um ser do bem, se tornando uma pessoa de bem. Eu encontrei uma citação atribuída a John Wesley. Ele foi um britânico, um clérigo anglicano, e foi um dos fundadores da Igreja Metodista. E nessa frase que eu trouxe para vocês, ele disse o seguinte: faça todo o bem que puder, por todos os meios que tiver, de todas as maneiras que você puder, em todos os lugares, em todas as vezes que tiver a chance de fazer o bem, para quantas pessoas puder fazer o bem. Isso reforça aquela citação do Dalai Lama, quando ele disse que, embora possam haver filosofias diferentes nas religiões, há um cerne, há uma essência de amor, de perdão, de compaixão. Há uma veia para a conduta cristã, para uma conduta ética. E John Wesley, nessa frase, ele, um dos fundadores da Igreja Metodista, ele diz que a gente deve fazer todo o bem que for possível, usar os meios que tivermos, porque às vezes a gente não pode muito, mas um pouco que seja. Então, da maneira que a gente puder, nos lugares que forem possível e para quantas pessoas conseguirmos levar uma ação do bem. Isso é uma conduta cristã. Estudantes do Evangelho, somos todos cristãos. Estudantes da doutrina dos Espíritos, somos cristãos e espíritas. Então, a doutrina, ela traz para a gente que não é uma questão de perfeição, mas do aperfeiçoar-se, do melhorar-se. Quem nos diz isso é a irmã Dufour, naquele livro Reforma Íntima. Então, ninguém está cobrando de nós a santidade imediata. Porque esse crescimento moral, esse desenvolver-se em um ser melhor, em um ser do bem, vai levar um tempo. Porque precisamos ainda trabalhar os equívocos que ainda cometemos, as más tendências, as más paixões que ainda abrigamos em nós. Precisamos modificar isso e vai levar um tempo. Eu vi um vídeo da Madre Teresa de Calcutá. E nesse vídeo, nesse pequeno trecho, ela falava sobre onde começa o amor. Então, ela dizia que o amor começa em casa, na família, e que há muito sofrimento no mundo porque há também muita falta de oração. Então, ela falava que a gente deve trazer a oração para a família, porque a família é a célula da sociedade, então dali se expande o todo, né? Então, trazer a oração para a família, ensinar as crianças a orar. Para ela, para a Madre Teresa, o fruto da oração é o aprofundamento
da fé. O fruto da fé é o amor. O fruto do amor é o serviço. E o fruto do serviço é a paz. É interessante como ela estabelece essa linha da oração com o amor e com o serviço. Um bom cristão, por exemplo, ele serve, porque ele está cultivando o bem. Então, o servir não é uma ação de menos-valia, porque muitas vezes encaramos a palavra servir como algo pesado, como algo que esteja nos reduzindo, quando, na realidade, como disse Gabriela Mistral em seu poema, Deus que criou tudo serve. Nos serviu com a natureza toda, da qual nos servimos o tempo todo. Então, um bom cristão, ele também aprende a servir. E isso é uma construção do ser que nós vamos fazendo em nós. E na medida em que a gente vai aprendendo, a gente vai se comportando, se conduzindo de uma forma diferente, para melhor. Porque a gente também vai modificando a nossa forma de tratar as pessoas. A gente vai aprendendo que o conhecimento ele tem camadas e que às vezes saber alguma coisa não significa que já sabemos tudo, que precisamos ter humildade para continuar buscando o aprendizado, buscando maior compreensão das coisas, e sendo por camadas e se aprofundando no conhecimento. Minha avó dizia, na simplicidade dela, que a gente morre e não aprende tudo. E é fato. Se um homem de bem, se um ser de bem, é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade no seu mais alto grau, lembra, eu falei que subiu a régua. Então, nós temos um caminho a percorrer até chegarmos nesse ponto. Mas isso não quer dizer que não sejamos bons cristãos na medida em que estamos buscando cultivar o bem ao nosso redor. Porque estamos buscando aprender a fazer como Cristo nos ensinou. Estamos buscando ter a conduta cristã, a conduta básica, estabelecida por Jesus. Nós vivemos no nosso momento de sociedade, ou acho que posso dizer assim, no nosso momento histórico, nós vivemos com muita competição. Quem tem um carro melhor, ou casa melhor, quem viajou por um país mais interessante, quem teve a experiência mais interessante, enfim. A gente está o tempo todo competindo. E aí vale lembrar o italiano Pietro Baldi, quando ele disse que o próximo grande salto evolutivo da humanidade vai ser descobrir que cooperar é melhor que competir. Cooperar é um serviço, é uma contribuição. Cooperar uns com os outros é estar cultivando o bem. Ajudar, na medida das nossas possibilidades, é estar cultivando o bem.
Mas esse é um trabalho que cada um faz em si mesmo. Então, é sair, como disse o André Luiz, da aparência, do falar sobre o assunto, do falar sobre uma parábola, do falar sobre um texto bíblico, enfim. Mas passar, como disse São Francisco, a pregar pelas obras, pelas ações, pelo comportamento, pela forma como se conduz, como se porta no mundo em que habita. Então, nós temos muito que aprender, mas a grande notícia é que nós podemos aprender e nós podemos nos transformar para melhor. Nos transformarmos em seres do bem, em verdadeiros cristãos, exercendo os ensinamentos que Cristo nos deixou. Com tanta docilidade, ele ainda nos convida a seguirmos seus passos. Então, é uma escolha, é uma decisão que vai exigir esforço e vontade, porque vai dar trabalho, mas é possível. Outros seres humanos já fizeram, já se melhoraram, já se transformaram. Então, nós também podemos. É uma escolha, e cada um é responsável pela própria transformação. Como eu disse antes, eu estou aqui compartilhando as minhas reflexões, porque eu também estou aprendendo. O caminho é longo, mas eu acredito que o importante é a gente não desistir de aprender e de se desenvolver. Leva um tempo, mas a gente chega lá. Agradeço a atenção, que Jesus, em sua sabedoria, nos proteja, nos abençoe, esteja sempre iluminando os nossos caminhos, mas que, acima de tudo, estejamos nós abertos para receber esta luz, para seguir os seus ensinamentos, para praticá-los, para exercê-los no nosso dia a dia. Para todos nós, paz de espírito e esperança sempre. Nos vemos na próxima quarta-feira no programa O Conhecimento Transforma. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.